Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Eduarda Galvani, presidente da AGE, e hoje eu tô aqui no AGE Conecta em mais um episódio com a Gabriele Monteiro, psicanalista e mentora de empreendedoras com propósito. A Gabi que já impulsionou mais de 300 empreendedoras e hoje vai contar um pouquinho pra gente sobre o trabalho incrível que ela faz. Gabi, seja muito bem-vinda ao AGE Conecta. Eu que agradeço a oportunidade de trazer mais uma vez a minha voz e que ela seja... Esse é o meu sonho, que ela seja cada vez mais espalhada por aí, que tenhamos mais pessoas empenhadas em empreender através do seu propósito de vida. Exatamente. A Gabi que esteve com a gente agora no primeiro Happy Hour de 2023, né, Gabi? Foi super bacana. Gabi, conta um pouquinho pra gente como que tu entrou nesse mundo de mentorias, o que te trouxe, né, a querer impulsionar, né, a querer fazer com que mulheres achassem o seu propósito e empreendessem através disso. Eu já atendia no consultório, né? Então, como você disse, eu sou psicanalista, atendia ali individualmente e eu sentia em mim um movimento muito mais de colocar o povo para trabalhar. Uhum. Quando vinham com aquela coisa só do autoconhecimento, eu isso, eu aquilo, eu ficava, vamos sair dessa autorreferência? O que você faz? O que você faz da vida? Em que empresa você trabalha? Ou no que você empreende? Muitas empresárias acabavam me procurando. E com o tempo, eu fui vendo que eu era muito melhor em fazer as pessoas ganhar dinheiro do que cuidar dos problemas, das mazelas da mente no dia a dia. Não que isso não seja importante. Só que, quando vai pela via do trabalho, eu consigo trazer para as mulheres um amadurecimento um pouco mais sustentável. Por quê? Porque é prático. Eu preciso amadurecer para cuidar do meu time. Eu preciso amadurecer para aprender a dizer não para as pessoas e até para levar nãos, não encarando que aquilo ali seja um problema em relação a mim. Mas a pessoa não está interessada no meu produto, no meu serviço. Então essa foi a minha primeira motivação. Comecei a mentoria de negócios e hoje eu tenho mentorias em grupo. Então atualmente eu estou com 2 turmas em andamento. E espero que no futuro tenha mais turmas, mais mulheres me procurando também. Com certeza, com certeza. E, assim, na maioria das vezes, tem algum ponto específico dessas pessoas que te procuram? Qual fase, normalmente, que essa, enfim, seja mulher, homem, né? Enfim, que esse empreendedor, ele já é empreendedor quando ele te procura? Ou, na verdade, ele tá querendo fazer uma mudança de carreira, querendo se conhecer um pouco melhor? Hoje, geralmente, a pessoa já é empreendedora ou ela já tem muito claro que quer empreender. Eu quero levar, né, seja para o digital, seja para a rua, porque eu acho que o digital é só um meio da gente impulsionar os nossos negócios. Então, ela já tem ali o bichinho do empreendedorismo dentro de si. É um bichinho, a gente precisa trabalhar uma mentalidade totalmente diferente para empreender. E aí, com o tempo, eu vou mostrando para as pessoas que tem que deixar de lado um pouquinho o empreender e passar a ser empresária, né? Nós falamos sobre isso, inclusive, lá no Happy Hour. Exatamente. Porque empreender nada mais é do que fazer algo novo, criar uma solução diferente para algo. Tudo bem, legal, bacana. Só que tem uma hora que a gente tem que se gerenciar e a gente tem que gerenciar o outro. Inclusive, é por isso que o nome da minha mentoria se chama Lidere Você. Porque eu preciso me liderar para depois conseguir liderar o outro. Essa foi a principal motivação e eu acho que esse é o meu principal negócio hoje em dia. Duda, tem um ponto, uma frase que eu uso muito, então se você me permite eu quero deixá-la aqui. Eu vivo escrevendo lá nos meus stories no Instagram, eu produzo muito conteúdo, então seja de maneira gratuita, seja através das minhas mentorias, o meu objetivo é fazer com que as pessoas tenham uma mentalidade próspera. E aí eu digo lá, o trabalho devolve. Com certeza. O trabalho devolve a nossa dignidade, o trabalho devolve a nossa autoestima, o trabalho devolve a nossa autoconfiança, a nossa coragem. Então, quando você me perguntou, tem um ponto específico em que a pessoa vai te procurar? É quando todas essas coisas ou alguma dessas coisas está faltando ou está desalinhada. Aí elas escutam ou leem alguma coisa, uma frase impactante ou alguém, geralmente é muita indicação. Sim. Então, por exemplo, ali no dia que eu participei da palestra, eu falei um pouquinho e eu usei aquela frase que eu gosto muito, que é: sucesso é uma decisão. Pronto, no dia a dia todo mundo, peraí, me explica melhor. Como assim sucesso é uma decisão? Porque é, né? Porque é. Eu decido ter sucesso. Eu decido. Olha, eu passei o final de semana inteiro em São Paulo, tô em São Paulo desde quinta-feira. Então, foi muito trabalho, muitas palestras, muito estudo, muita troca. E aí você tinha me convidado para estar aqui hoje de noite. Na minha cabeça não existe isso, mas eu vou estar cansada. Não,
Eu cheguei do aeroporto ali por volta das 2h, fiz um treino, porque isso é importante também, para manter uma mente flutuando dentro da normalidade, dentro da saúde, né? Então, fiz um treino, me arrumei e tô aqui. Então, para outra pessoa, ela pode achar que, nossa, mas eu deveria descansar. Tudo bem, a gente tem que descansar. Mas, se eu decidir, e eu decidi lá atrás, que a vida que eu queria ter era uma vida, né, dentro dos meus próprios termos, onde eu não ia ter chefe mais, onde eu ia ganhar ali um número satisfatório por mês. Então, eu preciso fazer isso. Então, eu quero poder descansar? Óbvio que eu quero poder descansar, mas eu quero poder descansar com liberdade, podendo estar no lugar onde eu quero estar e não no lugar onde dá para estar. E aí eu vou trazendo essa perspectiva, as pessoas vão tendo ali, opa, isso aqui tá fazendo sentido. Na semana passada, eu dei uma aula, e o nome da aula é Você Tem a Vida que Você Merece. Sabe, desculpa te interromper, mas sabe que eu fiz um tempo, era como se fosse um coach de gestão para liderança, porque, né, a gente que tá, enfim, à frente de negócios, a gente tava falando sobre isso um pouquinho antes, né, Gabi? A questão de liderar pessoas, pra mim, hoje, eu acho que é um dos maiores desafios dentro, né, de estar à frente dos negócios, de uma carreira de empresária. E quando tu falou isso, eu lembro que minha coach falava, tu tens a equipe que merece. E é a mesma coisa? É a mesma coisa. É uma frase forte, óbvio que é. Se eu não tenho um nível de maturidade satisfatório, eu olho para aquilo e penso, peraí, eu nasci na família X, você tá dizendo que eu mereço isso? Então, de repente, a minha vida financeira é ruim porque... E aí começa, peraí. Não, isso aqui tá acontecendo por causa do fulano, por causa dos meus pais, ou por causa do sistema que a gente vive de governo, por causa do país, e seja lá o que for. E aí, pouco a pouco, eu vou desconstruindo isso, mostrando que, se eu quero ter sucesso, eu pago o preço do sucesso. Exatamente. O preço do sucesso, ele é alto, sim. Bem alto. Bem alto. Nós estávamos falando sobre isso antes. Olha, ter um negócio é muito legal, mas existe um bastidor. Com certeza. Existe um bastidor onde eu preciso me gerenciar, eu preciso aprender a dizer não. Eu preciso entender a minha equipe. Então, o autoconhecimento serve para isso também. Quando eu entendo um pouco sobre até padrões de comportamento, eu entendo que muitas vezes eu vou precisar falar diferente com um colaborador. Eu não posso tratar o meu time da mesma maneira. Então, eu vou ter uma pessoa que é um pouquinho mais emocional, uma outra que é um pouquinho mais mental. Então, ela precisa entender melhor números e resultados e eu preciso mostrar aquilo na prática para ela. E eu vou ter aquele que é mais da ação. Então, parece muita coisa. E eu tenho que tirar daquele profissional o melhor que ele tem. Exatamente. E não necessariamente o que eu gostaria que ele tivesse, né? Claro que a pessoa tem que estar entregando, né? Seja metas, seja, né, as demandas. Mas eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Porque muitas vezes eu queria que aquela pessoa fosse o mais parecida comigo possível, né? E não é assim que funciona, né? Não é, e o legal são as diferenças. Com certeza, é a gente poder unir forças, é aquela pessoa poder complementar o time. E justamente eu tentar extrair dela o que ela tem de melhor. E não... Claro que muitas vezes a gente, né, ensina e a ideia é que a gente possa trocar experiência, gerar conhecimento. Mas é tão bom quando a gente consegue extrair da pessoa o que ela tem de melhor, porque ela também dá da melhor forma. Exato. Né? Ela se sente melhor, porque ela se sente até mais confiante, né? Porque muitas vezes a gente quer, enfim, que aquela pessoa seja extrair dela partes exatas. Uma super planilha de Excel, sendo que ela é muito mais pro lado criativo, muito mais organizada, enfim. Eu acho que isso foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo e hoje isso é libertador pra mim, assim, sabe? E o bom líder precisa ter essa visão. É verdade. Um líder de verdade não é aquele que diz, não, tem que trabalhar pra mim, tem que fazer o que eu quero. Não, muito pelo contrário. Liderar é isso. Eu entender que, a Duda é um pouquinho mais emocional, então ela tem uma capacidade talvez um pouco mais criativa, um pouco mais visionária. Deixa eu usar isso dela. Aí eu tenho uma outra colaboradora que eu sei que ela se comunica um monte. Putz, quem sabe ela não fica melhor nessa parte de relacionamento com o cliente ou uso ela em marketing. E isso eu vou fazendo com que o meu time, ele seja um time muito rico. Então lembra que eu falei de prosperidade? Prosperidade é isso também. Sou eu sabendo usar as minhas forças, né? Administrando, obviamente, as minhas fraquezas, mas também sabendo fazer isso no outro. Ou nos outros, né?
Com certeza. Gabi, tem uma frase que tu fala bastante, que tu já vi tu falando, e a gente até falou um pouquinho disso no Happy Hour, que é a questão da coragem, né? Que empreender não é pra qualquer um e é preciso ter muita coragem, né? Quando a gente pergunta assim, o que né, tu diria que o empreendedor precisaria ter pra começar, né, o seu negócio? Tu acredita que a coragem é um dos primeiros pilares, assim? Sem ela, é impossível. Eu preciso realmente colocar o pé na frente e acreditar que o caminho vai se formar. Então, eu preciso ter coragem para apostar em pessoas, apostar em crescimento do meu negócio. Nenhum negócio nunca, jamais vai crescer sendo de uma eu presa, né? Então, eu vou precisar apostar no meu time, eu vou precisar apostar no meu conhecimento. Então, ter mentores. Esse final de semana eu fechei uma mentoria e a minha sócia estava comigo do meu lado, né? E é um valor bem, bem relevante. Então, ela brincou, Gabi, isso é quase um carro. Eu falei, levanta, vambora. Eu passo o tempo inteiro dizendo para as pessoas que sucesso é uma decisão e eu não posso ser a que não vai ter coragem. E ela, tá bom, vambora. Vamos levantar e vamos lá, vamos fechar isso. É isso aí. Porque não adianta, né? A gente vai ter muitos obstáculos né, durante a carreira empreendedora, né? E eu acho que o empreendedor, muitas vezes... Claro, às vezes as pessoas perguntavam pra mim, como eu comecei, se eu fiz um business plan e tudo mais. Até fiz, mas não foi isso que fez a diferença, sabe? Foi o ir lá e fazer. Eu acho que, assim, o fazer até acontecer, sabe? É isso, Duda. Olha, hoje se fala muito, olha, no marketing digital você tem que usar tal estratégia, você tem que... E nesse evento, estávamos lá todos empreendedores, onde todos faturam acima de 6 dígitos por mês. Sim. E engraçado que ninguém cresceu usando as estratégias da moda. Todo mundo cresceu fazendo o que precisava ser feito todo santo dia. Então, o caminho se faz caminhando. É no movimento que as coisas vão acontecer. Não adianta achar que vai ter... não, mas eu vou escolher... Eu escuto muito isso, né? Das futuras mentoradas, quando elas estão ali no processo de aplicação. Gabi, será que é o momento certo? Não existe isso, nunca vai haver. Eu preciso fazer, eu preciso pagar o preço. E eu não posso parar até que aquela decisão ali inicial tenha se concretizado. Então, outra coisa que eu sempre pergunto é: que vida você quer ter? Porque a gente não sabe muitas vezes responder isso, né? A gente já falou, mas no início muitas vezes a gente não sabe. Por isso que o caminho se faz caminhando. Só que a gente precisa ter propósitos. Quando eu falo que tem que ter propósito, é uma mentoria com propósito, porque propósito é o nosso trabalho. Então, eu posso ter vários propósitos ao longo da minha vida. Então, qual é o nosso propósito aqui hoje? Não é a gravação dessa conversa, desse bate-papo, e que possivelmente vai chegar no coração de alguém e que alguém possa despertar e dizer, opa, eu não quero mais estar aqui onde eu tô. Eu quero fazer algo diferente. Eu tenho um sonho, eu quero colocar esse sonho em prática. Vai dar trabalho? Vai. Mas dá muito mais trabalho você viver uma vida que não é legal. Uma vida de não realização. Uma vida onde você só come o que dá pra comer. Onde você só passeia onde dá pra passear. Então, gente, há muitas maneiras. A gente vive hoje na melhor era do mundo, na melhor época do mundo para se empreender. A melhor época do mundo, você não precisa nem largar o seu trabalho. Se você é funcionário de CLT, nem precisa. Né? É o trabalho depois do trabalho. Eu comecei dessa forma, foi assim que eu fiz. É digital, né? Não só o digital, mas hoje com o digital, com a globalização das informações, né? A gente tem informação para tudo. Agora ainda a inteligência artificial entrando, né? A gente tá quase concorrendo com a gente mesmo, literalmente, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que tá muito favorável para empreender, né? Ao mesmo tempo também é um momento da gente colocar mais garra ainda, porque eu acho que, né, tem toda a questão da concorrência, de mais pessoas terem acesso, de mais pessoas conseguirem, né, ir atrás dos seus sonhos, colocar seus sonhos em prática. E daí eu acho que não tem classe, né? É quem quer, o conteúdo tá ali. Basta tu ir atrás, aprender, né? A gente vê gente aí que não tem nem a 5ª série terminada e através do YouTube, de informação, consegue, enfim, abrir seus negócios. Eu acho que isso é incrível, né? Eu acho que quando também a gente pensa assim, o mundo que a gente tá vivendo hoje também é disso, assim, né? Da informação ser muito compartilhada. Exato. Um dos empreendedores que estava lá compartilhando um dos seus melhores resultados, ele estourou fazendo entregas de iFood
no meio da pandemia. Imagina. Ele tinha um restaurante, o restaurante precisou ser fechado. Ele falou, opa, eu vou trazer a mesma coisa que eu fazia no restaurante, eu vou fazer na minha casa e eu vou colocar isso no iFood. E o cara teve um crescimento absurdo, mas ele falou, olha, eu trabalhava de segunda a segunda. Então, onde todo mundo só entregava, fazia a maioria das entregas boas de quinta a domingo, eu não. Eu tava ali de segunda a segunda. Afinal de contas, o povo tava em casa mesmo, tava todo mundo na pandemia, ninguém sabia mais que dia era dia. Então, eu ganhei muito dinheiro fazendo isso. E hoje, ele tem um curso onde ele ensina pessoas a como ganhar dinheiro através do iFood. Nossa. Exato. Então, tem grandes possibilidades, Sim. mas eu queria deixar uma coisa que é bem importante, foi importante no meu crescimento, que é, assim que der, assim que possível, tenha alguém te auxiliando. Você falou da terapia, né? Olha, eu faço terapia, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Seja um terapeuta, seja um coach, seja um mentor. É importante a gente ter pessoas ao nosso lado que nos mostrem aquilo que a gente não tá vendo. Uhum. Por exemplo, esse final de semana eu dei conta aqui, né, ali com ele falando, de que eu não estava respeitando o meu tempo de descanso. Ou seja, eu estava o tempo inteiro em ação, o tempo inteiro atendendo pessoas, o tempo inteiro respondendo WhatsApp. E aí eu falei, opa, para minha melhor entrega, eu preciso diminuir isso aqui. Aí arquivei todas as mensagens e agora eu vou lá e olho aquelas mensagens só 1, 2 vezes no máximo no dia. E fazer com que o meu cliente também entenda que, olha, eu tô aqui, eu vou te ajudar, mas você também tem que caminhar sozinho, porque eu não posso ser a sua muleta. Então tem isso. Ah, mas olha, eu não tô indo porque eu não tenho mentoria. Eu não tô indo... Não. Isso também não pode acontecer. Uhum. O mentor, o terapeuta, seja lá quem for, ele tem que funcionar como o teu apoio, não como o teu suporte, no real sentido da palavra. O teu suporte tem que ser a vida que você quer ter. Exatamente. Que é um dos pilares que tu trabalha na mentoria, né? Exatamente. Essa é a primeira pergunta. A gente começa daí. E aí todo mundo diz assim, mas Gabi, tão difícil. Não é difícil. Primeiro a gente define isso. É que às vezes a gente nem para pra pensar, né? Exatamente. E aí tem uma outra coisa que também é muito difícil, é o seguinte. Duda, me fala 5 pontos fortes seus. Ah, não tenho, não sei. Porque a gente é tão acostumado a olhar pro ruim. Pro negativo. Para aquilo que a gente não entrega bem, para aquilo que a gente não performa bem. E não é para lá que a gente tem que olhar. Eu tenho que olhar para aquilo que eu faço bem, para aquilo que eu tenho prazer em fazer, né? Eu falei sobre isso. No teu prazer, naquilo que você ama, pode estar o teu primeiro milhão. É assim que é. Isso é verdade. Tu colocou hoje, eu acho que uma frase, falando sobre a paixão, né? Que é exatamente isso, que onde tá a paixão pode estar o teu primeiro milhão. Exatamente. E eu acredito muito nisso. Não pelo 1 milhão, na verdade, mas eu acho que a paixão, ela é o ponto auge, assim, né? Claro, daí a gente falou de coragem e tudo, mas se não tem paixão também, seja, enfim, apenas pelo ato de empreender, ou seja, por trás, né, desse ato, seja, né, no meu caso, não só pelo empreender, mas que eu sou apaixonada por trabalhar com pessoas, por vestir mulheres, né, trabalhar com seus sonhos, isso é uma paixão pra mim. E eu acho que é o que me impulsiona todos os dias, assim, né. E eu acho incrível, né, quando tu fala, assim, que tu ajuda as pessoas a descobrirem isso, né, Gabi? 1 milhão, eu vou pegar ele aqui, ele pode ser só um referencial. Dinheiro é bom, óbvio que é. Sim. A gente vive num mundo, né, onde sem dinheiro a gente não faz nada. Exatamente. Mas ele é um meio. Ele é um maravilhoso meio. E ele vai ser consequência daquilo que você tá fazendo bem. E é através do dinheiro, por isso que eu trago 1 milhão para as pessoas. Olha, você vai poder ajudar a tua família. Você vai poder gerar emprego. Você vai poder fazer doações para quem você quiser. Mas isso só vai acontecer quando você estiver fazendo algo muito bem. Quando você estiver sendo muito boa naquilo que você faz. E é aí que tem que estar a tua obsessão. Não é trabalhar por trabalhar. É trabalhar bem. É fazer bem feito. É fazer uma boa entrega. É quando a pessoa sai, né? Um dia desses, minha amiga falou assim, há 1 ano atrás, 2, ela ouviu uma mentorada passando por mim. E a guria falou assim pra ela, você conhece a Gabi? A Gabi mudou minha vida. E ela falou, amiga, quantas vezes você já ouviu isso? Eu falei, eu já ouvi muitas, mas eu ainda quero ouvir muitas vezes isso, porque isso significa que eu tô fazendo o meu trabalho bem feito, que eu não tô deixando ponta solta. E que essa pessoa encontrou em mim um meio pra se sentir realizada. Daqui ela pode ir adiante, eu não quero ser guru de ninguém.
Mas se a pessoa quiser ficar comigo, eu tenho um cliente mais antigo que tá comigo, ele tá comigo há 7 anos. Nossa. Há 7 anos ele passou por todos os processos. Ele começou na terapia, agora na mentoria. Daqui a pouco a gente vai abrir um negócio e eu vou ajudá-lo nesse processo. É isso que eu quero. Porque hoje, Duda, os meus melhores amigos são os meus clientes. Porque a gente tá ali compartilhando. Sabe aquela história de você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Sim. Eu consegui encontrar nessas pessoas o meu sonho. Sim. O meu propósito, o meu objetivo de vida. Porque às vezes a gente não encontra isso na nossa família. Sim. Não por mal, mas a gente fala que quer empreender. Tu é louca, como assim? Vamos fazer concurso público, vamos trabalhar para alguém. Deixa a vida ser mais leve. Exatamente. Só que a gente pode ver muita leveza nisso também. Com certeza. Muito prazer nisso. Você tá se realizando, tá realizando outras pessoas. Você vem a esse mundo, né? Eu tenho uma espiritualidade muito elevada, é nisso que eu acredito. Então eu penso o seguinte, se eu tô aqui pra fazer a diferença, eu quero que você também esteja pra fazer a diferença. A gente não tá aqui por acaso. Nada é à toa nessa vida. Nada mesmo. Ai, Gabi, que delícia! Eu tenho mais algumas perguntas pra te fazer. Tu trabalha bastante com a questão do Eneagrama, né? E muita gente não sabe, né, o que é realmente o Eneagrama. Queria que tu contasse um pouquinho, assim, porque eu acho que é algo muito bacana, né, voltado para autoconhecimento, e que não só para empreendedores, né, mas para todas as pessoas que talvez queiram se conhecer um pouco mais, assim. Como que tu trabalha isso? Existem várias ferramentas comportamentais, ferramentas que vão te ajudar no teu autoconhecimento, vão te ajudar a saber um pouco mais da sua equipe, qual é o seu jeito de liderar. E há alguns anos, foi ali em 2017, eu descobri o Eneagrama. Quando eu descobri o Eneagrama, ele é como se ele fosse aquela peça do quebra-cabeça que faltava, sabe? Porque é uma ferramenta, é um sistema muito fidedigno. Ele mostra que existem 9 jeitos de ser, 9 formas de olhar a vida. E quando, à primeira vista, eu fui essa pessoa, tá? Não, eu não tô aí. Eu sou uma pessoa diferente, eu não vou me encaixar num desses 9, não. Pura bobagem, pura infantilidade. Porque quando a gente mergulha no Eneagrama, a gente descobre que sim, eu tô ali dentro. Eu sou uma daquelas. E melhor do que isso, eu aprendo como me relacionar com o outro. Porque eu entendo assim, olha, eu sou uma tipo 1. Sou mais direta, prática, objetiva. Eu faço aquilo que precisa ser feito. Mas a Duda que tá diante de mim, ela é uma emocional. O olhinho brilha, sabe? Ela tem muita vocação pra arte, pro belo. Você vê? Eu te olhei, eu tô te olhando pouquinho e eu já sei qual é o teu traço de personalidade. Só não vou te falar porque eu acho que a gente tem que se descobrir. Sim. Então, a verdade, ela só é verdade se eu a entendo como verdade. Então, como a gente combinou, logo você tá passando por um processo comigo que você vai descobrir qual é o seu tipo de Eneagrama. Então, no Eneagrama são 9 jeitos, né? São 3 tipos físicos, ou seja, 3 comportamentos mais ativos, mais voltados para o fazer. 3 comportamentos mais voltados para a emoção. E 3 muito mais voltados para mental. Ou seja, aquilo que eu falei, né? Eu sou mais do intelecto, eu preciso entender mais as coisas. E todos eles vão se complementando. Essa ferramenta vai me dando caminhos de desenvolvimento pessoal, caminhos de liderança. Então, se a gente olha ali, um líder tipo 1, como é que ele é? Ele pode ser mais chato, perfeccionista, muito direto ao ponto, pode não saber controlar muito bem de que forma eu falo com o meu time. E na hora que eu vejo aquilo, eu falo, opa, isso aqui não é legal. Porque talvez eu não atinja o objetivo que eu quero falando dessa forma com uma pessoa que é emocional. Então, para falar com a Duda, eu tenho que descer meu tom. Então, se as minhas mentoradas que ouvirem esse podcast, vão dizer, nossa, como a Gabi tá fofa. É óbvio, eu tô diante de uma emocional. Então, eu preciso, né, pra gente poder fazer o quê? Pra gente poder ter uma conexão. Pra isso aqui funcionar. Claro. Eu preciso descer o tom. Eu precisei me abrir mais pra gente poder estar nessa conversa. É óbvio, tem muitas pessoas também nos assistindo, nos ouvindo, enfim. Agora, uma pessoa mais prática e direta, eu já estaria aqui brigando, gritando, falando, é isso mesmo. Então, a gente vai moderando, modulando também a maneira como eu falo com o outro. Com isso, Duda, o que eu consigo? Eu consigo melhores relacionamentos. É lógico que a pessoa já pensa o seguinte, nossa, mas se eu souber isso pro meu casamento vai funcionar? Vai. A
acaba-se muitas tretas, né? Então, no meu casamento, eu tive ali uma grande transformação, porque aquilo que... Meu marido é um tipo 7, tá? Então, pra ele, é o prazer que importa. Sim. Então, ele pensa assim, não, tô trabalhando, mas sexta-feira, tal hora, já tem que estar acabando, porque eu tenho que ir pra praia, porque eu tenho que ir no futebol. O olhar dele é pra isso. Eu sou muito mais, eu olho muito mais pro trabalho. Então, num primeiro momento, eu achava que ele estava errado. E ele achava que eu estava errada. Quando a gente se compreende, não tem nada de errado. É mais ou menos como as 5 linguagens do amor, né? Então, as 5 linguagens do amor, elas vêm pra complementar tudo isso. A personalidade, ela é um troço muito complexo. É a tua identidade. Então, eu vou ter o teu tipo do Enneagrama, né? O teu jeitinho de ser. Eu vou ter o teu temperamento, que é o tempero na tua personalidade. Aí eu quero entender como me relacionar com o outro. Eu vou lá para as 5 linguagens do amor. Eu, por exemplo, sou atos de serviço e presente. O meu marido, palavras de afirmação e toque. Imagina como é que era. Não, era briga, porque ele vinha, eu te amo, não sei o quê. Eu ficava, tá, dane-se, né? Sim, eu não quero isso. E ele, em contrapartida, esperava o quê? Que eu elogiasse. E eu não, era muito prática. Presente. Eu dava um presente, ou eu vou lá fazer o café da manhã. Na hora que eu entendi isso, nós lemos juntos o livro, né? Na verdade, eu li pra ele, né? Porque o tipo 7 não consegue sossegar o rabo, ficam ali saracuteando. Olha só o resumo. Não, eu li o livro pra ele. E aí, quando a gente entendeu, eu falei, opa, é importante elogiar ele. Então, eventualmente, eu vou lá, faço um elogio, né? E aí a coisa... Legal. É engraçado como a coisa muda. Parece que o ambiente muda. Parece não, o ambiente muda. E a gente vai levando isso pra vida também. Então, o Enneagrama, assim, eu acho que é ferramenta... Ai, o amor da minha vida. Gente, já tô assim, ó, contando os dias pra poder fazer essa mentoria. Não, que delícia, Gabi. Bom, tem uma última perguntinha pra ti. Eu queria que, na verdade, não é uma pergunta, eu queria que se tu pudesse deixar uma mensagem, né, pra quem tá nos ouvindo. A ideia do podcast é que a gente possa impactar pessoas que queiram empreender e empreendedores, né, da vida real mesmo, que é aquela pessoa que, enfim, faz acontecer. Que se tu pudesse deixar uma mensagem, né, que tu trabalha, enfim, dentro das tuas mentorias, que tu acredita, pra gente fechar a nossa conversa de hoje. Eu poderia deixar que sucesso é uma decisão. Poderia. Mas a vida que você merece, ela é um pouco mais forte, um pouco mais profunda. Você merece ser feliz, você merece ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Você merece ter uma saúde maravilhosa. Você merece passar pelas adversidades da vida de maneira satisfatória, aprendendo com os tropeços, aprendendo com aquilo que Deus traz pra gente. Ou seja, faça por merecer. Então, às vezes, a gente acha que não tá levando... Olha, eu não mereço a vida que eu levo. Será? É essa a pergunta. Será? É isso. Adorei. Gabi, mais uma vez, muito obrigada. A gente poderia passar aqui horas conversando, mas quem sabe quem tá nos ouvindo daqui a pouco vai te procurar. Eu já vou marcar meu horário. E seja sempre muito bem-vinda aqui na AGE, conta sempre com a gente. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e espero que a gente tenha conseguido tocar ali um pouquinho em alguém e que o bichinho do empreendedorismo se manifeste. Com certeza, é isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima.